Bom, meu nome é Walter Teixeira, eu sou cofundador da NTW Franquia Contábil e pediram que eu fizesse a coordenação desta plenária de agora. Nós iniciaremos as atividades com a palestra A Influência do Líder no Desenvolvimento de uma Equipe, com o Nathaniel Pereira, sócio fundador da NTW. Escrever o roteiro para eu fazer a apresentação do Nathaniel. Eu não vou ler, porque eu sou sócio do Nathaniel há mais de 20 anos e nós tiramos do zero essa experiência contábil. Eu gostaria de convidar aqui ao palco o Nathaniel Pereira para poder fazer essa apresentação que tem sido trabalhado com muito carinho. E já deixar algumas lembranças, gente. Depois nós teremos uma mesa redonda. As perguntas poderão ser feitas por meio do app. Quem não baixou, baixa o app, vá na parte de perguntas, já pode ir iniciando, lançando as perguntas. Elas podem ser votadas e serão ranqueadas. E, ao final, nós vamos pedir a todos para fazer uma avaliação de cada um que participa. Nathaniel, o palco é todo seu. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer enorme fazer parte do NIBO Conference 2018. Eu estive no NIBO Conference 2017 e realmente foi um momento transformador. A gente acredita muito que a força de qualquer empresa, de qualquer negócio, está no compartilhamento de ideias. E sempre que a gente tem a oportunidade de participar de um evento como esse, a bagagem que a gente leva de volta para casa ela é enorme. Ainda bem que companhia aérea não cobra esse excesso de bagagem, né? Bagagem de conhecimento, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente leva para aplicar nas nossas empresas. Desculpa. O tema que me convidaram a falar nesse ano foi sobre pessoas. E falar de pessoas sem falar do líder, eu acho que fica uma ponta solta. Porque, geralmente, o ser humano, principalmente quando ele começa a empreender, ele tem uma dificuldade muito grande de puxar a responsabilidade para si. Né? Entender que o grande desafio de empreender é assumir risco, é assumir responsabilidades, seja pelo sucesso, seja pelo fracasso. Né? O caminho que qualquer negócio trilha, ele é fruto das crenças de um líder, do fundador daquela empresa. E é um pouquinho do que eu vou estar dizendo nessa manhã de quarta-feira. E aí, pessoal, aproveitando o dia 31 de outubro, a gente se aproxima do final do ano, e sempre que a gente se aproxima do final do ano, a gente começa a pensar no ano seguinte. O que a gente pode fazer, como que a gente pode transformar as nossas empresas, como que a gente pode nos transformar para o ano que vai se iniciar. E aí a gente começa a traçar planos. Eu imagino que a maioria das pessoas aproveitam esse final de ano para poder refletir do que aconteceu ao longo do ano e o que ele pode fazer de diferente para o ano seguinte. E na nossa empresa, a gente aprendeu, alguns anos atrás, que a gente tem que trabalhar algumas dimensões quando a gente vai fazer planejamento estratégico. É claro que uma análise concorrente é importante, uma análise SWOT é importante, estabelecer metas, desafios, isso é fundamental. Mas não dá para a gente pensar o negócio sem distribuir isso em algumas dimensões. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de trabalhar muito essa questão das dimensões que a gente trabalha na NTW. Quando a gente fala em planejamento estratégico, quando a gente fala em pensar o ano seguinte, a gente sempre pensa em melhorar resultado. Geralmente, o principal objetivo estratégico é elevar a lucratividade. E quando a gente fala em elevar lucratividade, a gente está falando a primeira dimensão que a gente trabalha, que é a dimensão de resultados. O problema é que algumas pessoas, e, consequentemente, algumas empresas, elas estabelecem esse desafio, mas não mergulham para poder entender o que pode efetivamente contribuir para o aumento de uma lucratividade. E aí a gente começou a entender, e mais do que entender, a documentar e a pensar estrategicamente o que influencia direto numa lucratividade.
E aí a gente começa a citar, né? Se a gente está falando em escritório contábil, para eu aumentar a lucratividade, eu tenho que aumentar a minha fidelização, né? Eu tenho que reter mais clientes. Nós trabalhamos com receita recorrente, então não dá para perder cliente, né? Nós temos que fidelizar clientes. Só que não basta fidelizar, porque se eu fidelizo ou só fidelizo, eu não estou crescendo o meu negócio, né? Eu estou mantendo o meu negócio como ele está. Então, eu tenho que também aumentar a captação. E aí entra num ponto que tem sido muito discutido nos últimos anos e muito estimulado, que é a venda de contabilidade. A postura vendedora, a venda de uma contabilidade consultiva, o termo da moda, né, a gente começar a prospectar mercado a fim de melhorar o nosso negócio. Então, se eu tenho uma boa retenção, uma boa fidelização e tenho uma boa captação, eu já dei um primeiro passo para poder elevar a lucratividade do meu negócio. Só que para eu ter uma boa retenção, uma boa fidelização e uma boa captação, eu tenho que ter os meus clientes satisfeitos. Até porque, se a minha base de clientes estiver satisfeita, ela gera uma força de captação que começa a acontecer organicamente, o crescimento da empresa, pela influência desses clientes satisfeitos, que é muito importante para a empresa, né? E muito barato essa captação, quando ela vem da indicação dos clientes que estão satisfeitos. E aí nós estamos falando de uma outra dimensão que a gente acompanha, que a gente estuda, que a gente trabalha de forma proativa, que é a dimensão de clientes. Só que não basta isso, né, pessoal? Se eu aumento a minha captação e tenho uma ótima retenção, se eu não tiver outras ações, principalmente relacionada à diminuição de custos, se o meu custo cresce na mesma proporção, eu só aumentei o meu risco. E o nosso negócio ele é cheio de risco. A cada novo cliente que a gente leva para dentro do escritório, a gente leva uma série de obrigações que devem ser cumpridas, né? Mais do que isso, a gente leva o sonho daquela pessoa a empreender e, principalmente, dando certo com a nossa assessoria. Então, eu tenho que segurar também os meus custos. Aí a equação começa a ficar bacana. Minha receita cresce 20%, meu custo cresce, sei lá, 10%. Então, aumentou a minha sobra. É o que a gente trabalha. Agora, para eu aumentar a satisfação dos meus clientes, eu tenho que também melhorar a qualidade. Não basta eu simplesmente dizer que eu tenho que aumentar a satisfação dos meus clientes. Mas aumentar fazendo o quê? Né? Esse cara, ele tem que começar a perceber a qualidade melhor do meu serviço. E para eu melhorar a qualidade dos meus serviços, para eu diminuir custos, eu tenho que aprimorar os meus processos operacionais. Então, a gente tem que começar a olhar para dentro, verificar o que a gente faz e tentar identificar aquilo que a gente pode fazer melhor. Seja para gerar uma satisfação maior dos nossos clientes, seja para poder fazer mais com menos. E quando a gente fala nisso, nós estamos dizendo sobre processo, dimensão processo. Só, pessoal, que processo nenhum, por melhor que ele seja, por mais bem desenhado que seja esse processo, por mais bem documentado, ele roda sem pessoas. E aí a gente tem que lembrar que é fundamental a gente desenvolver, a gente capacitar a nossa equipe, pessoal técnico, pessoal administrativo. E aí a gente está falando de pessoas. E na maioria das vezes a gente esquece das pessoas. A gente não tem um processo bem definido dentro da nossa estrutura. Na maioria das vezes a gente sequer tem uma estrutura organizacional bem definida, né? A gente, na maioria das vezes, não tem uma descrição de cargos, de competências bem definida. Na maioria das vezes, a gente não treina essa pessoa que entra na nossa empresa, dá uma cadeira, uma mesa, um computador e trabalho. E espera que essa pessoa dê resultado. Mas dê resultado a partir de quê? Né? O que a gente fez para poder desenvolver essa pessoa? O que a gente fez para poder capacitar essa pessoa para entregar resultados dentro daquilo que a gente acredita? Não é só digitar nota, não é só fechar a folha de pagamento. Tem muito mais, né?
E, por fim, pessoal, é impossível a gente fazer isso sem liderança e sem planejamento. Então, a gente começa com a mudança de postura, que é de nos enxergarmos como uma empresa. Isso é fundamental. Que, enquanto nós, NTW, não nos posicionamos como empresa, a gente era visto pelos nossos clientes como empregados. É maluco isso. A gente tinha inúmeros clientes que empregavam menos do que nós, mas o cara não nos via como empresários. Nos via como empregado. Ah, é o meu contador. Poxa, o teu contador é uma empresa. E aí o cara, ele abre um MEI e se considera empresário. E, na maioria das vezes, não nos vê como empresário. E aí, será que a culpa é do cara? Ou será que a culpa é nossa de não nos posicionarmos como empresários? Pessoal, esqueci de dizer, meu último slide vai ter o meu e-mail e o meu WhatsApp. Se alguém quiser essa apresentação, é só me mandar uma mensagem que eu disponibilizo ela na íntegra para vocês. E aí, pessoal, quando a gente planeja, quando a gente começa a executar esse planejamento, o que a gente espera é que tudo dê certo. O problema é que nem sempre vai dar certo. Quem dera se a vida fosse uma reta, um caminho 100% pavimentado, onde a gente entrasse e simplesmente acelerasse. Vai ter buraco, vai ter interrupções nessa via, a gente vai ter que buscar atalhos, talvez a gente vai ter que buscar alternativas mais longas para chegar no nosso objetivo. E o problema é quando a gente não reconhece que a culpa no planejamento ela é nossa. Não sei se aqui nessa sala tem alguém que já fez o Empretec. Alguém já fez o Empretec? Fantástico. Colegas, somos empretecos, é uma tribo. E um programa do Sebrae que ele é transformador. Ele não é uma capacitação no sentido de te ensinar absolutamente nada de forma técnica. Ele trabalha exclusivamente comportamento empreendedor, e traz para o líder a responsabilidade que realmente o líder tem que ter. E aí, às vezes, a gente nos depara na síndrome do Homer Simpson. Né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E aí a gente coloca, na maioria das vezes, a culpa pelo fracasso no funcionário. É muito mais fácil, né, eu atribuir a culpa a outro. O erro não foi meu, o erro foi da minha equipe, e começo a demitir. E começo a demitir, e tem uma alta rotatividade que impacta financeiramente, que impacta na relação com o cliente, consequentemente impacta na relação do negócio. E aí tem alguns dados que assustam. Outro dia eu ouvi essa estatística, 75% dos funcionários afirmam que seu chefe constitui a pior parte do trabalho. Olha que número maluco. E aí, será que a gente acompanha isso na nossa empresa? A gente tem feito algo que é simples, é básico, mas que, na maioria das vezes, a gente acha que se aplica somente a empresas grandes, que é pesquisa de clima. A ambiência interna do teu escritório é favorável à geração de resultados? Como que a gente conhece isso? A pesquisa de clima. E aí tem um outro dado, que 65% dos funcionários aceitariam até mesmo um corte de salário, contanto que pudesse substituir o seu chefe por um melhor. São números assustadores. E que a gente, às vezes, não para analisar. Né? E culpa sempre o funcionário pelo fracasso, por algo que deu errado. A culpa nunca é do chefe, a culpa nunca é do líder. E existe uma liderança tóxica, que é aquela liderança que não trabalha pelo desenvolvimento do funcionário, que ela destrói qualquer ambiente de trabalho. É aquele líder que, ao invés de estimular o desenvolvimento da equipe, ele cria intriga dentro da equipe. Ele começa a jogar um contra o outro, sei lá, parece que ele joga contra o próprio time. Isso é destruidor para qualquer organização. E aí nós, líderes, nós temos alguns desafios nessa caminhada. Talvez o mais importante, vejo eu, na fase que eu estou, seja o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional.
Isso é fundamental. A gente tem que achar a forma certa da gente distribuir o nosso tempo. É claro que trabalho é importante, dinheiro é importante, sem grana a gente não faz absolutamente nada. Mas família é importante, pessoas são importantes. O tempo dedicado ao cuidado da tua saúde, ele é importante. E a gente nunca para poder dedicar tempo a nós mesmos. Dificilmente a gente para alguns minutos para refletir sobre aquilo que nós estamos fazendo. E isso, pessoal, reflete diretamente na tua imagem. E se reflete na tua imagem, reflete no comportamento da tua equipe, daqueles que te acompanham, daqueles que acreditam em você. E tem mais desafios. Talvez é o primeiro que vem na nossa cabeça pela questão de culpar os outros, que é a baixa qualificação de mão de obra. E aí a gente começa a falar que a gente não vê mão de obra formada no mercado. Poxa, a minha dificuldade é contratar um bom assistente pessoal, um bom assistente de contábil, de fiscal, mas o quanto que eu estou disposto a contribuir na formação desses profissionais? Eu só quero uma mão de obra pronta, qualificada, pelo um baixo custo? Talvez seja o que a maioria busca. Outra coisa que preocupa muito e vira um grande desafio é a falta de comprometimento e engajamento da equipe. O quanto que as pessoas estão envolvidas na geração de resultado do meu negócio. E aí, na hora que eu falo em resultado, enxerguem não somente a linha do lucro, mas tentem visualizar aquele quadro que eu apresentei para vocês, naquelas 4 dimensões. O quanto que ele está empenhado no próprio desenvolvimento, o quanto que ele está empenhado no aprimoramento dos processos internos, o quanto que ele está empenhado na melhoria da satisfação dos nossos clientes. Enfim, é bem amplo esse comprometimento. E algo que está na moda é a questão da integração da geração Y ao ambiente de trabalho. Isso é muito maluco, porque isso é novo. Se a gente lembra, algum tempo atrás, dificilmente a gente tinha essa imagem numa empresa. 3 gerações sentadas numa mesa. Há 20 anos atrás, a pessoa aos 45, 50, ela já estava deixando o mercado de trabalho. E hoje, aos 45, 50, você está pensando em uma nova carreira, você está pensando em novos desafios, e as pessoas começam a se trombar na empresa. Mais do que isso, há 20 anos atrás, a geração mais nova que entrava numa empresa, ela entrava numa condição de estagiário contínuo. Eu comecei como contínuo, acho que nem existe esse termo mais hoje. E aí, contínuo não tinha vez em discussão nenhuma. O teu trabalho era o pior possível. Era o assistente do auxiliar de coisa nenhuma. E aí você não tinha oportunidade de ir para a mesa, de expor suas ideias. A qualificação, às vezes, era precária. A autoestima de quem começava também, na maioria das vezes, era baixa, porque as pessoas não acreditavam na gente. E é ruim quando as pessoas não acreditam na gente. Só que isso mudou. E aí a gente tem que aprender a conviver com essa nova galera que está entrando. Se a gente pega numa das unidades nossas de Ipatinga, que a gente tem aproximadamente 60 colaboradores, 2/3 têm idade para ser meu filho ou minha filha. E aí? Como que eu relaciono com essas pessoas se eu não entender a cabeça dessas pessoas? E essas pessoas hoje, elas pensam completamente diferente da gente. E não dá para a gente ir de frente com essa galera jovem. A gente tem que entender essa galera jovem. Hoje eles estão atrás de experiência. A experiência conta mais do que o produto, do que o serviço. Experiência marca. O que faz a gente lembrar de alguma coisa são as experiências nossas. Às vezes eu costumo brincar. Hoje, 31/10/2018. O que nós fizemos no dia 31/10/2017? Se não foi aniversário da pessoa, de casamento, dificilmente ele lembra. E se você não lembra, é porque naquela data você não teve nenhuma experiência que marcou o dia. Porque se aconteceu alguma coisa que marcou, essa coisa está na tua memória. A notícia ruim
é que se foi algo negativo, marca. A notícia boa é que se a experiência foi positiva, também marca. E aí o que a gente tem que avaliar é qual a experiência que a gente quer proporcionar na vida das pessoas. Essa galera está na onda do compartilhamento. É Uber. Ninguém quer, sei lá, mudou tudo. O cara não quer mais ter. Ele quer ser, ele quer viver. E aí a gente tem uma mudança do pensamento dessas pessoas. Na minha época, a gente tinha isso meio que numa forma linear. Eu quero ter uma conta bancária, primeira conta minha, sem querer fazer merchan, Santander, conta universitária. Tá maluco? Pô, ganhava um salário mínimo, o dia que eu passei no vestibular, eu tinha cartão de crédito e conta corrente. Achava que agora eu virei gente. Né? E aí depois, a gente pensava em ter um carro, depois casar, depois ter casa própria. E hoje em dia esse pessoal continua pensando nisso, mas não para que aconteça de forma rápida. Não é? Isso tudo está na mente dessa galera. Talvez o carro não. Talvez o carro não. O casamento para daqui a alguns anos. E aí você tem uma geração com mais de 30, entre 30 e 35, morando com os pais extremamente felizes. A casa dos pais virou o Airbnb do cara. Não quer deixar nunca. Né, com a vantagem que ele não paga. E aí, a gente tem que entender isso. Né? WhatsApp, a gente vai contra o WhatsApp? Proibido usar o WhatsApp na minha empresa. Como? Se todo mundo comunica via WhatsApp. Minha mãe, com 76 anos, manda mensagem, bom dia, boa noite. Confesso que eu não leio, na maioria das vezes, não abro, né? Que é sempre imagem. Ela tem uma galeria absurda, que não repete uma imagem. Mas o dia que ela não manda, aí eu ligo para ela. Falei, poxa, aconteceu alguma coisa com mãe. Deixa eu ligar para ver se está tudo em ordem. E aí, cara, se uma senhorinha de 76 anos consegue se comunicar via esse canal, eu vou proibir isso dentro da minha empresa? A gente tem um cliente que é cirurgião, que ele fala, pessoal, se vocês quiserem comunicar comigo, é via WhatsApp. Eu respondo na hora. Eu fico imaginando o cara uma mesa de cirurgia com o WhatsApp aberto, né? E responde na hora. Não atende telefone, mas o WhatsApp funciona. E aí eu tenho que incrementar o atendimento ao WhatsApp na minha empresa. Eu vou banir o WhatsApp? Ou eu vou começar a ficar atento e trabalhar a tecnologia a meu favor? E aí, pessoal, na hora que a gente começa a entender as pessoas, a gente trabalha melhor a questão da equipe, a importância da equipe. Se a gente fala no escritório contábil, a gente está falando de serviço. E quando a gente fala de serviço, a gente está falando de uma cadeia que tem que funcionar. Né? E aí essa cadeia, na maioria das vezes, ela é formada por um departamento administrativo, um de legalização, fiscal, contábil, pessoal, e que todos têm que se comunicar. Né? Um tem uma entrada que gera uma saída para o outro. Né? Para um departamento contábil funcionar, ele tem que receber informações dos demais departamentos, que tem que ter funcionado. E que tem que ter funcionado no tempo certo. Né? É um processo onde um contribui para o sucesso do outro. E as pessoas têm que entender isso. Mas primeiro nós temos que reconhecer isso. Você nunca vai fidelizar um cliente se ele estiver satisfeito apenas com um departamento. Né? As pessoas têm que entender a sua importância nesse processo. E aí, às vezes, a gente tem um contador com autoestima baixa. Aí tu contrata uma pessoa para trabalhar na tua empresa e não reconhece o valor da nossa profissão. Essa pessoa não tem brilho nos olhos em ser contador, em acordar e sentar numa mesa de trabalho. Porque ele acha que ele está só processando papel. Virou máquina, virou robô. Poxa, não dá. E quando a gente fala de serviço, pessoal, eu gosto muito da analogia de uma corrente. Como que se mede a força de uma corrente? É pelo elo mais fraco. Ela sempre se romperá pelo elo mais fraco. E aí não dá para fazer gambiarra nisso. Não dá para eu emendar uma corrente com clips. Né? Eu tenho que trabalhar o desenvolvimento, eu tenho que trabalhar a formação, eu tenho que trabalhar toda a minha equipe. Eu tenho que valorizar toda a minha equipe.
Todas as pessoas são importantes. E tem uma frase que eu acho muito bacana, que ela diz que é fundamental que você entenda a importância de todas as peças, mesmo as consideradas menos importantes. Mesmo as consideradas menos importantes. Talvez o que vem na nossa cabeça é o boy. Talvez o que vem na nossa cabeça é o estagiário que separa documentos, mas todos são importantes. Se essa pessoa não entender a importância de separar o documento da forma correta, com zelo, e fazer com que esse documento chegue a quem precisa trabalhar essa informação, você vai quebrar essa cadeia. Vai ter uma interrupção, vai ter um atraso. Se a gente trabalha com todo o empenho para gerar uma informação de forma tempestiva, correta, esclarecedora, e essa informação não chega no tempo hábil do nosso cliente, em função do boy, quebrou a cadeia, gerou uma insatisfação. Então, é importante que a gente entenda que todas as pessoas são importantes, mas que a gente trabalha para que nenhuma delas seja insubstituível. Isso é algo que a gente carrega dentro da nossa empresa. Isso começa no processo de seleção. Como que a gente tem conduzido o processo de seleção na nossa empresa? A gente tem deixado isso acontecer? Ou a gente tem feito isso de forma coordenada, de forma planejada? Volta ontem, pegando um gancho, na apresentação do Eliandro. Poxa, não dá para a gente trabalhar casa de ferreiro, espeto de pau. Como é que eu vou falar de gestão de pessoas para os meus clientes se eu não faço gestão de pessoas na minha empresa? Como é que eu vou falar em estrutura organizacional para um cliente se eu não acredito e tenho isso na minha empresa, independente do porte do meu escritório? Talvez uma das coisas que ajudou a gente a chegar onde nós chegamos foi a de sempre nos posicionar como empresa, pensar com cabeça de empresa. Mesmo quando a gente era pequenininho, a gente tinha um organograma cheio de caixinha e todas as caixinhas eram preenchidas por mim e pelo Walter. Aí você imagina, né? Para alguns não fazia o menor sentido. Mas a gente já enxergava uma empresa maior, onde a gente, aos poucos, foi distribuindo responsabilidades e atribuições para que essas caixinhas fossem preenchidas com pessoas que tivessem tempo para dedicar ao desenvolvimento desses departamentos. E aí, se a gente entra num processo de seleção, é fundamental a gente começar a fatiar esse processo, né? É importante, volto a dizer, mesmo que o meu escritório seja pequeno, que eu tenha uma estrutura organizacional predefinida. Né? Quais são os departamentos que eu visualizo para o meu negócio? Feito isso, algo que é fundamental, descrição de cargos. E aí, o curioso, né? Não sei se todo mundo percebeu, aonde existe descrição de cargos para todas as empresas é no PCMSO. Né? Se a gente lembrar, existe até um documento que registra isso. O problema é que isso vai para a gaveta, e ninguém utiliza aquilo ali. Se não houver um alinhamento de valores, a gente não contrata essa pessoa para a NTW, independente que ela seja o melhor profissional. Pode ser o melhor profissional. Se ela não acreditar naquilo que a gente acredita, não faz sentido. Serão dois polos que vão, cada um jogar força para um lado diferente. A gente não vai se encontrar, né? Não vai bater. E aí essa avaliação comportamental para a gente, ela é fundamental. E como eu disse, alinhamento de valores é o que define quem entra, quem segue nesse processo. Só que não basta a gente só fazer uma avaliação para colocar a pessoa para dentro. Eu quero que ela fique. Eu quero contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa. E vão voltar, né? Se um dos desafios é ter mão de obra qualificada, dificilmente eu vou conseguir formar uma equipe com a qualificação que a gente deseja ou talvez que a gente precisa. Então, eu tenho que contribuir para esse desenvolvimento. Eu tenho que contribuir para que essa pessoa cresça dentro da nossa empresa. E aí a gente trabalha com a visão de... A gente tem mapeado todo o conhecimento técnico que essa pessoa tem que ter para exercer uma determinada... para estar em um determinado departamento. E a gente trabalha que em até 2 anos a gente forma uma pessoa.
E no nosso mercado, não dá para a gente trabalhar meses, porque a gente tem obrigações, a gente tem atividades que elas são anuais. Então, eu preciso de 2 anos. Para algumas atividades, meses. Mas para todas, 2 anos. 1 ano para a pessoa fazer assistida, outro ano para ela fazer com segurança. Mas a gente trabalha para que todos o nosso time tenha autonomia, tenha conhecimento para desenvolver todas as atividades de um departamento. E aí, algo que é fundamental, pegando um gancho na administração, é a gente levar o conhecimento para o nosso time. Não é? Mais do que isso, eu tenho que contribuir para que ele desenvolva habilidade. E tem algo que depende dele, e só dele, e que a única coisa que eu posso fazer é influenciar, é para que ele tenha atitude. Não adianta ele saber o que tem que ser feito, não adianta ele saber fazer, se ele não pegar e fizer. Ele tem que ter iniciativa de fazer. Isso é algo que a gente trabalha no dia a dia. E dentro desse desenvolvimento, a gente tem uma trilha que essa pessoa tem que seguir. Começa comigo, enquanto líder, que é definir quais são as competências necessárias para o exercício de uma determinada atividade. A partir daí, a gente vai trabalhar a avaliação dessas competências, isso é fundamental. Né? Eu tenho que acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa, eu tenho que estimular o desenvolvimento dessa pessoa por meio de um plano de desenvolvimento. Na NTW, a gente chama de LNT, Levantamento de Necessidade de Treinamento, e todos os nossos funcionários têm um LNT. E dentro desse LNT, que é construído junto com ele, a gente trabalha o cronograma desse desenvolvimento. Né, quais são os conhecimentos que ele pode adquirir, como que ele vai desenvolver a habilidade para executar aquele conhecimento que ele adquiriu, e em qual tempo que a gente espera que ele adquira aquele conhecimento, que ele desenvolva aquela habilidade. E aí a gente apoia isso. A gente estimula fortemente esse desenvolvimento profissional. Aí é pagando curso, aí é fazendo tudo o que a gente aguenta pagar. Tudo o que a gente aguenta pagar, a gente faz. E aí eu tenho que medir essa história, que é a avaliação da eficácia. Poxa, eu contratei um treinamento, trabalhei no desenvolvimento dessa pessoa, mas e aí? A metodologia que a gente utilizou deu resultado? Ela foi eficiente? Essa pessoa realmente se transformou? Eu consegui fazer diferença na formação desse profissional? A gente tem que conseguir medir isso aí. E outra coisa é a remuneração estratégica. Na NTW, há mais de 10 anos, a gente não tem uma conversa de alguém do nosso time pedir aumento de salário. Não há essa conversa. O aumento de salário, o crescimento do profissional dentro da nossa empresa, ele é muito bem definido e todos conhecem. Ele sabe o que ele precisa fazer, o que ele tem que entregar para poder crescer na nossa empresa. E isso é muito importante, que aí você começa a trabalhar com transparência. A pessoa não se sente usada, a pessoa não se sente diminuída, e você começa a trabalhar o conceito da meritocracia. Se você entrega resultado, você tem uma remuneração bacana. Mas o tripé que sustenta esse desenvolvimento é definição de competências, o plano de desenvolvimento, a trilha que essa pessoa tem que seguir para poder adquirir os conhecimentos que são importantes para a gente e avaliação de eficácia. O resto apenas compõe esse processo. E aí, pessoal, a gente trabalha com níveis dentro da nossa empresa. E aí a gente tem 5 níveis. Nível 1, 2, 3, 4 e 5. E por que a gente tem vários níveis já definidos? Porque, no nosso entendimento, não faz o menor sentido eu ter uma equipe formada apenas por nível 5. Poxa, Nathaniel, mas você não quer ter uma equipe excelente? Quero um comportamento em busca da excelência. Mas eu não preciso de todos os meus profissionais com conhecimento lá no topo. Porque nem todos os meus clientes exigem esse conhecimento. E se eu não tiver uma equipe montada de forma estratégica, eu não consigo precificar para ser competitivo.
Percebe? Porque, no fundo, o que a gente faz? A gente vende hora técnica. Esse é o conceito que a gente carrega. Então, eu começo o mês com N horas técnicas que eu tenho que vender, que têm que ser remuneradas. E o meu desafio, enquanto líder, é ocupar cada uma dessas horas técnicas. Só que não dá para eu vender uma hora técnica, nível 5, para um PJ que emite uma nota por mês. Poxa, gerei um desequilíbrio. Ou estou usando um canhão para matar uma formiga. Perdi competitividade, né? Ou aumentei o meu custo de forma desnecessária. Então, a gente trabalha essa distribuição da equipe, níveis dos profissionais em cima da nossa necessidade. E quanto maior o nível, consequentemente, melhor a remuneração. Quanto maior o nível, mais ele agrega valor ao nosso negócio. Só que a gente tem cliente que não quer valor. Vamos ser franco, papo de contador para contador. A gente tem cliente que quer preço. E aí eu vou carregar esse conceito, não, eu só entrego o valor, só contabilidade consultiva. Contabilidade consultiva de quem não tem informação? Ontem eu ouvi alguém dizer, um dos colegas, que se eu começo a trabalhar informação, entre aspas, consultiva, para quem não tem informação qualificada, eu posso estar empurrando esse cara para o abismo. Não é consistente essa informação. E aí não adianta a gente querer tentar mudar o mindset desse cara. Isso não é no instalar de dedos. Isso tem que ser construído. E tem que ser construído pelas pessoas, pela nossa equipe. A nossa equipe entendendo da importância da nossa contribuição para o desenvolvimento do país. Mas não é rápido, não é do dia para a noite. E aí, pessoal, dificilmente a gente faz isso sem o engajamento da equipe. E o que a gente faz para ter o engajamento da nossa equipe? Isso aqui são os nossos valores, os valores da NTW. Confiabilidade, transparência, sustentabilidade, respeito e ética. E sempre que a gente toma alguma decisão na nossa empresa, a maioria das decisões elas são colegiadas, a gente vai para a mesa, abre esse painelzinho, e as pessoas que participam dessa decisão, elas colocam uma pecinha do War. Acho que algum de vocês já jogou o War. Pecinha do War, aonde, como que ele classifica, como que ele pontua aquela decisão nossa baseada nos nossos valores. Se ficar abaixo de 3, a gente para tudo e rediscute a direção que a gente vai seguir. Porque a gente quer crescer, a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não quer atropelar os nossos valores. A gente não quer fazer isso a qualquer preço. E aí a gente nos orienta muito pelos nossos valores. Isso é fundamental porque eu tenho 45 anos de idade. Acredito que sou mais velho do que a maioria da sala. Com o passar dos anos, o que acontece com todo profissional? Aumenta a sua competência, aumenta a sua visão estratégica, mas o seu vigor vai diminuindo. A sua energia vai diminuindo. Naturalmente isso acontece. Poxa, mas eu tenho que pensar a minha empresa, o meu escritório como uma empresa. Eu tenho que começar a pensar em sucessão. Eu tenho que começar a desenvolver pessoas líderes dentro do meu negócio para que ele não caia no momento que o meu vigor começar a cair. E a gente faz isso quando a gente estimula as pessoas a respeitarem aquilo que você acha importante. É o não crescer a qualquer custo. É não buscar um lucro condenado. E quando a gente tem o mesmo ideal, quando a gente caminha na direção daquilo que a gente acredita e deposita todas as nossas energias, as coisas acontecem. É impressionante como que tudo conspira a favor daquela situação e o sucesso se aproxima. E quando você está empenhado numa causa e as pessoas percebem a sua dedicação, elas vão junto. Elas vão junto, elas compram a ideia e elas te abraçam e te levam, e naquele momento que você fraqueja, eles te jogam para cima, porque elas percebem que é verdadeiro a tua causa. E aí, algo que a gente fez também para
para que as pessoas, para que a nossa equipe tivesse um sentimento, um senso de pertencimento, foi trabalhar a criação de alguns comitês. A gente tem esses 5 comitês internos dentro da NTW. Comitê da qualidade, o papel desse comitê é acompanhar registro de oportunidade de melhoria, não conformidade e reclamação de cliente. Nossa empresa é certificada na ISO desde 2009, e aí a gente carrega muito esses conceitos do sistema de gestão da qualidade. E esse ponto é fundamental. Se a gente não reconhece um erro, a gente dificilmente vai fazer alguma coisa para melhorar. Se a gente não reconhece a reclamação de um cliente, dificilmente a gente vai parar para tratar aquela reclamação. E aí, até fiquei preocupado, eu acho que eu vou estourar 5 minutos do tempo. Essa questão de reclamação de cliente é muito curiosa. Quando nós implantamos isso, há quase 10 anos atrás, primeiro mês de avaliação de análise crítica, veio minha equipe toda vibrando que nós não tivemos nenhuma reclamação de cliente. Eu falei, poxa, está errado. Não existe empresa que não tenha reclamação de cliente. Existe empresa que não registra a reclamação de cliente. E aí, qual que é o conceito que a gente estava usando para reclamação de cliente? Era do cara chegar, bater na mesa, bravo, dando esculacho, xingando todo mundo, reclamando de forma veemente pela falta de algum atendimento. Eu falei, não, está errado. Se o cara liga para mim, pô, Nathaniel, beleza, vi que você estava em São Paulo, num evento bacana da Nibo, aqui, mas a tua equipe ficou de me mandar uma rescisão ontem, no final do dia ainda não mandou. Você consegue disponibilizar ela para mim, ver o pessoal aí para mandar até meio-dia? Esse cara reclamou, pessoal? Claro que ele reclamou. Ele foi extremamente educado, polido, cortês, mas ele reclamou. E se eu não tiver a sensibilidade de perceber que isso é uma reclamação, eu nunca vou olhar para dentro, que é para onde o meu cliente está olhando, e buscar uma melhoria naquele processo. E aí, na hora que esse cara sai, eu vou falar que o país está em crise. Que é política, que é... Vou lembrar do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, deixa eu achar uma muleta para justificar a saída desse cara. Mas eu não tratei. E aí a gente tem um outro comitê que é da inovação, que é identificar tudo aquilo que a gente pode trabalhar de melhoria no processo. É fomentar a criatividade da equipe. E quando você tem esses comitês, as pessoas participam de forma espontânea. E elas querem apresentar resultado. Porque a gente tem um momento de apresentação dos resultados de cada comitê. E aí você cria meio que uma competição saudável dentro da empresa. Tem um comitê de recursos humanos, que o desafio desse comitê é trabalhar a ambiência interna. A gente tem que ter um ambiente favorável à geração de resultado. E aí esse comitê inventa moda todo dia. Se pega nos últimos 15 dias, a NTW está toda enfeitada de Halloween. A equipe achou que fazia sentido, a gente dá uma quebrada no clima, isso é área técnica. E aí o pessoal faz o AUE deles, vão lembrar, né? Poxa, geração Y. E aí eu vou querer aquele ambiente cinza. Pô, não dá, né? E isso contribui de forma negativa para a geração de resultado? É claro que não. Talvez isso estimule as pessoas, integre as pessoas. Tem uma outra equipe que ela fica o tempo todo pensando o que a gente pode fazer para fidelizar os nossos clientes. Uma outra equipe, é claro que a gente não pode esquecer, né, do papel nosso na sociedade, do que a gente pode fazer para tornar o nosso meio melhor. E aí, pessoal, quando a gente estabelece algumas ações, a gente tem um engajamento da nossa equipe. E, para mim, a melhor analogia dessa questão de engajamento é quando a gente para assistir uma corrida de Fórmula 1. Foto até do Senna, né, grande ídolo do nosso país. E por que a corrida de Fórmula 1? É na hora que a gente olha principalmente para o pit stop. O papel desse cara aqui. Poxa, a gente tem prova que é definida em segundos, milésimos de segundo. E aí você tem um cara que a vida dele é treinar, a vida dele é estar cada dia melhorando o tempo dele de troca de pneu. Puxa vida.
O cara quer ser o melhor trocador de pneu do mundo. E está engajado nisso. E aí a gente acha que não dá para engajar uma pessoa que pode transformar a vida de um empresário, que pode transformar o rumo de uma empresa. Nós temos que acreditar que é possível. E aí, quando a gente tem um líder, a gente tem um cara que consegue envolver essa equipe e reconhece a importância de cada um. Onde o Senna falou, né? Eu sou parte de uma equipe. Todo mundo virava a luz para o Senna. Mas o Senna falava, eu sou parte de uma equipe. Então, quando eu venço, não sou apenas eu que vence. De certa forma, eu termino um trabalho que um grupo maior começou. E assim é com a gente. Né? A gente só chega a realizar alguma coisa com a participação das pessoas, com o envolvimento das pessoas. Né? Sem as pessoas, tudo seria muito mais difícil. E a gente só consegue isso desenvolvendo uma equipe autônoma. E o que a gente fez para desenvolver uma equipe autônoma se resume em 3 fases. No nosso início, a gente estava no centro dos vários departamentos, coordenando e de olho nas atividades, em tudo o que tinha que ser feito. E aí a gente percebeu que não fazia muito sentido. Se eu olho para a atividade, eu não consigo enxergar o todo. Eu fico com um olhar muito míope. E aí a gente afastou, e aí a gente mudou a nossa visão, e a gente começou a olhar para a equipe. Ou seja, eu tenho que dar suporte para a minha equipe executar a atividade. E aí eu tenho que coordenar essa equipe em torno do desenvolvimento dessas atividades. E quando isso aconteceu, a gente deu um passo a mais. E a gente afastou de forma a ter uma equipe que ela faz as coisas, ela se compromete, independente da nossa presença. E aí deu muito certo. Teve um período que eu fiquei 1 ano afastado da empresa, tirei 1 ano sabático, e ao final desse 1 ano eu voltei com a empresa maior. Poxa, virou empresa. Né? A unidade principal nossa, eu tenho orgulho, e esperem eu explicar, para eu não tomar uma vaia geral aqui, eu tenho orgulho de não conhecer 25% dos nossos clientes. E por que eu falo que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho porque isso significa que eu não participei da captação desses clientes. Eu não os conheço e talvez nem eles me conhecem. A minha equipe conseguiu identificar oportunidade de negócio, a minha equipe conseguiu fazer a captação, a minha equipe conseguiu fazer a fidelização desse cara. Então, meu escritório virou uma empresa. Ou seja, essas pessoas foram para a NTW sem vincular a NTW ao Nathaniel, ao Walter. Ele foi porque acredita que a nossa empresa, que a nossa equipe pode entregar valor para ele. Aí a gente percebeu que a gente tinha criado realmente uma empresa. Só que essa equipe, para poder estar engajada, ela tem que se inspirar em alguém. E começa por uma pergunta que nós temos que nos fazer. Por que eu optei pela contabilidade? Será que cada um tem claro essa ideia, essa resposta? Né, de por que a gente optou pela contabilidade, por que a gente está aqui hoje, numa quarta-feira, 9 horas da manhã, depois de um happy hour que matou a galera. Tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. E o nosso propósito é esse. Inspirado no Pequeno Príncipe, de Exupéry, que diz uma das frases mais conhecidas, que diz que você é responsável por tudo aquilo que cativas. A gente acredita nisso aí. Que enquanto contadores, nós somos fiéis depositários dos sonhos e das expectativas dos empreendedores que nos procuram. Esse cara nos procura acreditando que empreender com o nosso suporte vai ser mais fácil, que ele vai correr menos risco, que ele vai estar próximo do sucesso. E isso traz para a equipe um envolvimento muito maior. Ele começa a perceber que ele está no jogo não é só pelo salário, tem uma causa por trás. E aí ele se doa. Aí ele trabalha por paixão. Só, pessoal, que essa caminhada, como eu disse no início, ela não é perfeita. A nossa profissão, ela é uma profissão de grandes oportunidades. E aí o que a gente tem que ficar atento é em nunca perder o equilíbrio.
Isso às vezes acontece. Teve um momento que eu me perdi. E quanto mais você sobe na carreira profissional, acreditem, mais sozinho você fica. Essa escalada, ela é cruel. E eu demorei para perceber isso. E eu tive uma realização profissional muito grande. Fui mais longe do que eu sempre sonhei. Eu não tinha expectativa nenhuma para a minha família. Eu acho que ninguém acreditava em mim. Tive um histórico de meu pai ir à falência, enfim, nada orientava para eu estar aqui hoje nesse palco. E aí, quando as coisas começaram a acontecer, eu acreditava que eu tinha que aproveitar todas as oportunidades. E assim foi. E cada novo desafio que eu assumia, consumia mais o meu tempo e me deixava mais distante das pessoas que eu amo. Isso é muito ruim. O problema é que eu só percebi isso quando eu perdi o meu pai. E aí vem a parte ruim da história. Eu perdi o meu chão, eu perdi o equilíbrio. Sem perceber, eu perdi o meu pai. E aí eu fui parar para refletir sobre a minha vida. Aqueles minutos que a gente não dedica para nós mesmos, para fazer uma reflexão pessoal. E a forma que eu encontrei para me reencontrar foi partir para uma jornada de 33 dias pelo caminho de Santiago de Compostela. Caminhei 830 quilômetros sozinho, com a mochila nas costas, com o mínimo necessário para a sobrevivência, para poder entender o que realmente faz sentido na vida. Não precisava disso. Não faz o menor sentido você caminhar 830 quilômetros. Para quê? 13 quilos pesava a mochila. Para quê? Perdi 3 unhas, estraguei o joelho, tornozelo foi embora, muito sacrifício, mas consegui. E eu tinha um propósito. Eu tinha que chegar em Santiago de Compostela no dia que seria o aniversário do meu pai. Eu tinha esse encontro agendado com ele na Catedral de Santiago de Compostela. E assim eu fui. Ao longo do caminho, percebendo a importância do equilíbrio, da vida profissional, da vida pessoal. Caminhei por horas, por quilômetros, sozinho, eu comigo mesmo, no silêncio. E no silêncio, e é no silêncio que a gente consegue ouvir a voz de Deus. E tinha momentos que parece que ele gritava no meu ouvido. Enfim, foi uma jornada absurda, transformadora, onde por diversos momentos eu ficava tentando pensar onde que foi que eu errei. Onde que eu errei? E eu só consegui avançar quando eu mudei a forma de pensar para reforçar onde que eu estava acertando. Porque ninguém só erra, assim como ninguém só acerta. E aí eu descobri que eu precisava deixar um legado. Não basta só ter um propósito. A gente também tem que pensar em qual que é o legado que a gente quer deixar. Qual que é o legado que a gente está deixando. E hoje o que me motiva é conseguir trabalhar para que o meu filho se orgulhe de mim, para que o meu filho tenha certeza que eu sou o melhor, talvez não o melhor pai do mundo, mas o melhor pai que eu poderia ser para ele. E tem uma frase do Bernardinho que muito me inspira e que vai estar na plenária daqui a pouco, que para mim ela é fenomenal. Que ela diz que a única liderança que se sustenta com o tempo é a liderança pelo exemplo. Portanto, faça, inspire pela sua ação. Pessoal, obrigado. Espero ter contribuído. Está aí o meu e-mail, o meu telefone, celular pessoal. Se quiserem essa apresentação, é só mandar um e-mail que eu disponibilizo para vocês. Valeu, pessoal. Nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, excelência, ela não é um ato, mas sim um hábito. Já dizia Aristóteles mais de 300 anos antes de Cristo. E nós podemos dizer que liderança também não é um ato, ela é um hábito. E o Nathaniel tem feito da liderança um hábito há muito tempo e transformado a vida de todos
que o acompanham. Nessa mesa redonda, eu queria convidar aqui duas pessoas que eu conheci no último NIBO e que eu aprendi a admirar, que eu passei a seguir, que são dois influenciadores do universo contábil. O Eliandro Prado, sócio, fundador e CEO da Omega Price Contabilidade, e que esteve conosco aqui no palco ontem. E o nosso amigo Paulo Almeida Neto, soteropolitano, CEO da Nexo Inteligência Empresarial e um apaixonado pelo universo de contabilidade. Pessoal, todos já devem ter participado de outras salas, né? Então vocês já têm o app. E no app nós temos aí o local de fazer as perguntas. É só vocês irem no segundo item, na seção das perguntas, clicar na sala a influência do líder no desenvolvimento de uma equipe e começar a lançar as suas perguntas. E vocês podem também curtir essas perguntas, elas serão ranqueadas em primeiro lugar e nós vamos trabalhar na ordem das perguntas mais curtidas. Mas antes, eu queria fazer uma provocação para o nosso amigo Eliandro, para o nosso amigo Paulo, para entender como a liderança funciona dentro das organizações que eles têm capitaneado e onde eles têm trabalhado. Eliandro, você começa, por favor? Maravilha. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bem, para mim é uma honra aqui estar com esses professores. Toda vez que a gente realmente está aqui participando com eles nos eventos, a gente aprende muito. E a gente aprende uma coisa que é muito interessante, né? Que a gente, é aquilo que o Nathaniel acabou de falar, que a gente realmente tem que aprender, não só com os nossos erros, mas também confiar que a gente também está acertando, que a gente está no caminho certo. Eu confesso que a nossa empresa ainda é muito... É um menino ainda, né? Meu filho nasceu exatamente na data que a gente começou o nosso negócio. Eu comparo muito a nossa caminhada justamente observando ele, né? A idade, quer dizer, o que está acontecendo, quer dizer, o tamanho da nossa empresa. Mas, ao mesmo tempo, do ano passado para cá, a nossa empresa dobrou, né? A nossa equipe dobrou de tamanho. E a gente percebeu realmente o quanto que a gente tinha que buscar. A gente tinha nos preocupado muito com o desenvolvimento do melhor produto, ou seja, trabalhar o melhor serviço para o nosso cliente. Focamos muito no processo, trouxemos pessoas para a nossa equipe que realmente tinham conhecimento para desenvolver um melhor processo, mas faltava algo que era fundamental ali, que são as pessoas. E contratar pessoas, fazer o time realmente que engaje, que dê aderência àquele teu modelo de negócio, não é fácil. Eu sei que muitos estão aqui também e sabem justamente disso. A gente coloca a melhor ferramenta, você vai no mercado, procura qual é a melhor ferramenta, desenvolve o melhor trabalho. Mas se você não tem a melhor pessoa trabalhando junto com você, a coisa não funciona, né? Aquele processo não dá aderência na tua equipe. E, às vezes, a gente tem que ter essa percepção. O que dá aderência naquele modelo que você criou? E a gente comenta muito disso, a gente vai lá e se inspira, né? Hoje foi uma inspiração para a gente o modelo da NTW. Muitas pessoas se inspiram no modelo NIBO. Poxa, mas como que essas pessoas conseguem realmente replicar essa figura do Gabriel, que é um cara fantástico? Né? A gente vê aí que os caras realmente estão inspirados, motivados e tal. Muitas pessoas também querem saber o modelo Disney, né? Poxa vida, é fantástico a forma com que eles fazem todo esse trabalho. Mas qual que é o modelo? Eu vou copiar esse modelo para o meu negócio? Quer dizer, eu vou trazer da forma que está para a minha empresa? Não é assim. Eu posso me inspirar em algumas coisas, em algumas ferramentas que eles utilizaram, mas eu tenho a percepção que eu tenho que criar o meu modelo. Eu tenho que criar um modelo conforme a minha empresa, adaptada à minha realidade, adaptada ao que eu quero oferecer, ao meu propósito enquanto empresa. E isso a gente tem feito e tem funcionado muito bem. Bom dia a todos. Eu fico assim muito feliz, né, porque é uma inspiração muito grande, né? A NTW é uma inspiração muito grande para as pessoas que nos rodeiam. Eu tive o privilégio, no NIBO do ano passado, descer no mesmo elevador que o Walter e o Nathaniel e jantar junto. E essa palestra aqui eu tive exclusiva. E a nossa liderança, eu acredito muito que o papel do líder, o papel do contador, é entender que o nosso negócio não é contabilidade, não é BPO, não é consultoria financeira. Nosso negócio é gente.
que é gente que faz com que tudo isso aconteça. O foco é no sucesso do cliente. Mas a gente tem dois clientes. Nós temos o cliente interno e nós temos o cliente externo. O cliente externo, a gente sabe muito fazer, mas às vezes a gente não foca no cliente interno. E é o cliente interno que arranca o au do cliente externo. O cliente interno é aquele colaborador que escolheu estar na sua empresa, não no concorrente ou fazendo qualquer coisa. Quando a gente começou a empresa, na primeira seleção de estagiário, eu já tinha um plano de carreira, que eu tenho até hoje. Mas por quê? Pensar no contador sócio se eu estava fazendo a seleção do estágio. Porque eu queria que aquele estagiário entendesse que eu não estava procurando estagiário, eu estava procurando futuro sócio. Eu estava procurando alguém que alinha propósito, alguém que enxerga e que tem as mesmas paixões que eu. Na Bíblia ela tem lá em Amós 3:3, como andarão dois juntos se antes não tiverem combinado o caminho. O problema da gestão de pessoas é que a gente anda muito sem combinar o caminho. A gente procura competência e demite, né, por comportamento. A gente não combina, não alinha o propósito, e é isso que faz. As pessoas que trabalham comigo, eu digo para elas que eu quero que elas estejam todos os dias felizes. Passei por lugares de escritório pequeno, né, com só os sócios e eu, o único estagiário, a multinacional. E sabe qual era a diferença que um tinha e o outro não tinha? As pessoas tinham sede de estar lá de manhã. E tinha lugar que eu trabalhei que as pessoas não viam a hora de dar a hora de ir embora para casa. Sabe? Esse negócio de sextou. Galera, quando a gente faz o que a gente ama, sextou todos os dias. Sextou de segunda-feira de manhã, sextou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem como separar pessoal com profissional, porque é a mesma pessoa. E eu fico muito feliz porque eu recebo os insights, o feedback do pessoal que às vezes está estagiário ainda lá no escritório, mas ele já se comporta como dono. E se eu não dar a potencializar isso para ele, alinhando o caminho, combinando o caminho, com estratégia, com propósito, eu não tenho como fortalecer. Então a liderança do contador tem que ser inspiradora. O seu colaborador tem que olhar para você e falar assim, eu quero ser esse cara. Se não estiver rolando isso, ele só está passando tempo com você e você perdendo tempo com ele. Você tem que arrancar do seu colaborador, deixar de ser seu cliente interno para ser seu fã interno. Ele tem que ser a primeira pessoa a bater palma para você e você tem que ser a primeira pessoa a bater palma para ele. Porque é a recíproca que constrói um caminho de sucesso. É isso aí, pessoal. Essa empolgação, ela é transmitida para a equipe. Isso é muito bacana. Isso Parabéns, Paulo. Bom, a Patrícia Sena está perguntando o seguinte. Em que momento é o melhor para iniciar uma metodologia de inspirar pela liderança a partir da gestão e não pelo engajamento só na operação? Você fala para a gente, Nathaniel? Eu acho que o momento é a partir do dia que você resolveu empreender. Né? Não dá para ser amanhã. Essa é uma obrigação de hoje. Porque se eu deixo para amanhã, eu estou começando já a não assumir todas as responsabilidades do meu negócio. Né? Como o Paulo disse, poxa, qualquer empresa é fruto da inspiração da equipe com quem está à frente dessa empresa. Se a gente não tiver essa preocupação desde o primeiro momento, não vai ser autêntica essa relação. Percebe? Agora, é claro que nunca é tarde para começar, para aqueles que ainda não iniciaram. Mas eu acho que o momento é o dia que você resolveu empreender. Aí pensando em negócios. No mais, isso é importante na vida pessoal, construir laços, conexões, né? É o que dá sentido para a nossa existência. Tem uma pergunta aqui, eu vou repassar para o Eliandro. O Eliandro, o José Vailate, ele pergunta o seguinte: qual sua dica com relação a um eventual crescimento rápido da empresa contábil, sem ter efetuado o processo de gestão de pessoas com plano de carreira? Para um pouco, dá um passo atrás e organiza ou tenta crescer simultaneamente a implantação dos processos de gestão de pessoas? A Omega Price, que está crescendo rápido, aí, duplicou no último ano, dá o seu depoimento para a gente. Maravilha. O
que acontece? Isso é uma preocupação, isso que o Nathaniel comentou, realmente desde o início, né, a gente se preocupava nessa situação realmente de eu ter um modelo, né, quer dizer, eu não podia eu ser a empresa, essa empresa realmente ela tem que ser independente de mim. E desde o começo, uma preocupação que eu tinha é realmente sair desse operacional e ir para o nível mais estratégico. Agora, para eu conseguir isso, eu precisava ter um time forte, que conseguisse manter essa representatividade perante o cliente. Então, desde o começo, eu tive essa preocupação. Recentemente, quando a gente viu que a empresa realmente estava dando uns saltos grandes e realmente eu precisava trazer mais pessoas, e isso tem acontecido, o que a gente fez? A gente delegou uma pessoa dentro da nossa equipe para que essa pessoa fizesse esse papel que eu tinha que fazer em termos de gestão e motivação da nossa equipe. Então, mesmo pequeno, né, as pessoas devem dizer, Eliano, mas você está agindo, né, de repente, pode ser coisa de multinacional, realmente a gente também não é uma empresa tão grande para fazer tudo isso. Mas, cara, se eu não tiver essa mentalidade grande de replicar o que os caras fizeram, quando eu vou ser grande? Então, eu tenho que, desde cedo, mostrar para eles realmente que eu tenho que seguir um modelo de grande. E eu tenho que seguir essa atenção. E eu sou parte desse processo, eu não sou a empresa, né? Então, eu procurava muito sempre, procuro muito realmente. Então, a gente delegou isso, criou uma pessoa, desenvolveu uma pessoa para que pudesse nos ajudar nessa gestão de pessoas, né? A Amanda, que está lá no fundinho. Tudo bem, Amanda? A gente conversou com ela, que faz parte da NIBO, também é uma pessoa que nos ajudou, abriu muito a nossa cabeça com relação a isso. Então, a gente delegou uma pessoa para que essa pessoa pudesse estar o tempo todo nos inspirando. Porque eu, enquanto também, fazendo parte da equipe, eu não sou diferente daquele cara que é o estagiário, o cara que está realmente ali entrando, né, um cara que está muito cedo, ele está no momento dele. Mas esse cara pode estar desmotivado, amanhã eu posso estar desmotivado. E se tem uma pessoa realmente que está preocupada com pessoas, quem não gosta que alguém cuide da gente? Quem não gosta de ter uma atenção, alguém, de repente, que te chame para conversar, para perguntar como que você está? E hoje tem essa pessoa que está sempre nos motivando, vendo cursos, treinamentos, o que a equipe pode melhorar, chamando a equipe para conversa, tendo reunião, debatendo. Então, a gente criou células de projetos, né? Então, eu não podia esperar para acontecer. É isso que realmente eu já fui fazendo acontecer durante todo o processo. Você sabe que em 250 empresas que foram pesquisadas nos Estados Unidos, uma das grandes coisas que foram apontadas é o time, né? Em vários quesitos, assim, o que mais é importante hoje para uma empresa que precisa desenvolver rápido é o tempo de resposta que ela dá. O tempo de resposta que ela dá perante o seu cliente, o tempo de resposta que ela dá na evolução enquanto empresa. Então, eu não posso ficar esperando para a coisa acontecer. Eu tenho que trocar o pneu com o carro andando. Essa que é a realidade. Não dá para parar para fazer acontecer. O cliente ele não vai esperar. Não vai esperar você ganhar maturidade para você conseguir desenvolver aquilo. Você tem que fazer a coisa acontecer. E é hoje, é agora. Então, é isso que a gente faz. Isso que a gente tem feito tem dado muito certo. Se colocar numa posição igual a todos, empoderado pessoas para que essas pessoas desenvolvam e tomem a liderança desses projetos, né, para eu conseguir tirar um pouco desse peso que estava muito sobre as minhas costas, né, e para eu entender que eu sou parte do processo. E, poxa, isso deu uma atração muito maior. Quer dizer, as coisas passaram a acontecer de forma mais acelerada, porque não é só a minha visão agora, é a visão da minha equipe, dessas pessoas que estão nos puxando, nos levando à frente. Muito bem. Hoje nós temos vivido em uma sociedade que, além de tudo estar muito acelerado, pela facilidade de comunicação, nós entendemos que nós temos que ser onipresentes. Nós somos onipresentes no WhatsApp, para isso você conversa com a família 3 vezes ao dia, você interfere na sua equipe o tempo todo, você quer trabalhar e mandar mensagem 8 horas da noite, 11 horas da noite para um funcionário. E aí, nesse contexto, vem a pergunta do Rogério Teles. O Rogério diz o seguinte: existe um ditado popular que diz: o olho do dono é que engorda o gado. Estamos diante de uma mudança de paradigma? Como fazer para acreditar que não preciso ser onipresente para o sucesso de minha empresa? Paulo, como é que você responde isso para a gente? Essa frase, eu tenho um cliente que foi o primeiro cliente, inclusive, da gente. Ele tem várias dessas frases. Ele falava assim: Paulo, quem engorda o gado é o olho do dono. Gente, é tão fácil isso. Sabe como é que a gente constrói isso? Fazendo todo mundo ter olho de dono. Quando você tem um bocado de dono, vai ter um bocado de gado engordando,
porque tem um bocado de dono olhando. Se não passa o pertencimento, eu recomendo vocês lerem o livro Sonho Grande. O comportamento, o sentimento de dono é o primeiro valor da Nexo. Está lá, o nosso propósito, o primeiro valor é sonho grande. Nosso propósito é muito grande para ser pequeno, e por isso a gente tem que ir junto, e todos nós sonhamos juntos. Um sonho grande engaja, envolve pessoas. Eu ouvi muita gente falava assim: Paulo, você ensina o cara, aí o cara vai e sai da sua empresa. Você não fica frustrado? Não, porque o propósito é maior. Se eu ensinar ele a sair da minha empresa, pelo menos eu ajudei ele. E ele vai colaborar. Sabe, a gente tem que sonhar grande. A gente tem que ter esse comportamento de dono. O colaborador tem que ter um olhar como dono. É essa motivação que o líder tem que fazer. Do estagiário não, da diarista que faz a faxina lá no escritório. Eu que fundei o escritório sozinho, com sonho, com propósito. Todos temos que ter a mesma visão. Todo mundo tem que ter olho de dono, sentimento de dono. A gente tem uma metodologia lá, que é o mural da sabotagem. A gente tem os valores compartilhados, e tudo aquilo que a pessoa faz que fere o valor, aí a gente vai lá e dá um risco no post-it com o nome da pessoa. E no final do mês, quem tiver mais risco, ou seja, o maior sabotador, paga a pizza para todo mundo e não come a pizza. Lucas, o maior sabotador da história, está aqui, não está? O Lucas está ali. E o que é isso? É deixar o copo com água em cima dos móveis, porque estraga e aí está ferindo o patrimônio da empresa. É não atender bem o cliente. É tudo que envolve comportamento de dono. E aí isso gera um autopoliciamento, que as pessoas começam a cuidar uma das outras, e cuidar da empresa, e cuidar do engajamento. E isso faz o negócio acontecer. E, gente, a pergunta anterior, que vamos trocar, é o tempo todo isso, gente. Você acha que o Nibo teve quantos funcionários como? Fazendo etapas? Não. Eu costumo falar uma coisa assim, ó, quem quer aqui dobrar a carteira de cliente? Quem quer aqui dobrar a carteira de cliente, levanta a mão. Tá, vocês querem dobrar a carteira de cliente. Vai precisar contratar gente, não vai? Já fizeram a seleção dessa gente? Você antecipa, gente. Eu faço seleção sem estar precisando de gente. Porque eu acredito tanto que eu vou crescer, que mês que vem eu já chamo essa pessoa da seleção. Eu tenho mais tempo para fazer uma seleção melhor. Porque eu começo até ouvindo currículo, marco entrevista, faço análise comportamental. Quando eu penso que não, os 4 pré-selecionados já estão trabalhando. Sabe? A equipe se envolve, vê crescer, indica, quer participar. A gente tem fila de espera de gente querendo trabalhar, olha que maravilha. Você pode ter fila de espera de gente querendo trabalhar com você. Isso motiva todo mundo. É só você pensar. Se no meu planejamento estratégico, ano que vem eu tenho mais 5 colaboradores, eu tenho que pensar que esses 5 colaboradores têm que ser selecionados agora. Se deixar para amanhã, você vai ter problema. Mas se você se antecipa, você governa. O caminho é esse, fazer todo mundo se enxergar dono. Isso é muito curioso, né, Paulo? Só dando uma contribuição também, é porque quando a gente acredita que o olho de dono que engorda o gado, é a gente achar que nós somos insubstituíveis. Se a gente acreditar somente nisso, a gente está passando a mensagem do seguinte: então, o dia que eu morrer, acabou meu negócio. Então, não é uma empresa. Não é? Se eu acreditar somente nisso e não contribuir para o desenvolvimento de pessoas, de novos líderes, sem ter medo de perder essa pessoa, de achar que essa pessoa vai se formar e vai virar um concorrente meu, eu já escrevi o atestado de óbito da minha empresa, ela acaba junto comigo. Né? Então, quando o Paulo fala, rapaz, como é que você investe no profissional, correndo o risco dele te deixar? Pior é não investir e esse cara continuar. Exatamente. Aí é que é terrível. Né? Desenvolva, sem preocupar com que caminho que esse cara vai seguir. Né? Se você for fonte de inspiração dessa pessoa, ele vai continuar contigo. Se ele acreditar naquilo que ele acredita, ele vai estar junto contigo. E, querendo ou não, foi um dos motivos que a gente criou a franquia contábil. Que a gente encontrou na franquia contábil uma oportunidade de dividir com membros da nossa equipe que queriam empreender o nosso propósito. Então, hoje a gente tem o orgulho de ter várias unidades que são de ex-funcionários da NTW. Então, isso para a gente é muito bacana. Ou seja, eles acreditam tanto naquilo que a gente semeou, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente apresenta, que eles
quiseram empreender, mas quiseram empreender conosco. Né? Então, isso é muito bacana. E o ser a inspiração é fundamental. Né? Não necessariamente a gente tem que estar na operação para ela dar certo. Né? Se esforce para ter do teu lado os melhores profissionais que você puder pagar. Dificilmente a gente vai conseguir desenvolver competências, habilidades em tudo. A gente não tem resposta para tudo. E eu tenho áreas da contabilidade que eu odeio. Eu gosto, por sinal, eu gosto mais de gestão do que de contabilidade. Eu prefiro tratar as informações geradas na contabilidade do que necessariamente processar essas informações. Mas eu tenho que ter na minha equipe pessoas que são extremamente competentes naquilo que eu não tenho competência. Porque se eu me aventurar em melhorar naquilo que eu não sou bom, o máximo que eu posso me tornar é um profissional medíocre. É melhor eu me esforçar para ser melhor ainda naquilo que eu já sou bom. Aí eu crio um diferencial realmente competitivo, né, para a minha carreira, para o meu negócio. Então, compartilho com o Paulo, eu não acredito que esse ditado seja verdade absoluta. Eu acredito, sim, que o caminho é ter equipe com visão de dono. É todo mundo com foco no sucesso do cliente. Para o crescimento de qualquer organização, eu acho que tem várias formas. Você pode crescer em um só lugar, fazer uma grande unidade, mas os formatos mais usuais, ultimamente, mundo afora, têm sido em rede. E a única forma de você crescer em rede é através da criação de modelos replicáveis. Tem uma série de literatura sobre o tema, mas não, como é que você faz um modelo replicável se você tiver que estar o tempo todo olhando, orientando, vigiando, dando feedback, ou seja, você sendo a empresa? Você não faz um modelo replicável ou você se transforma em escravo da sua própria organização, tendo uma qualidade de vida muito inferior à dos seus gerentes, muito inferior à dos seus parceiros, a de todos que ajudaram a construir. É claro que para ter um sonho grande, como disse o Paulo, por trás disso você tem que ter valores, embora os sabotadores de valores da primeira fila ali, tudo bem, não vou entrar nesse assunto. E é nessa perspectiva a pergunta da Tatiane Cirqueira Rodrigues, que está com 14 curtidas, ou seja, campeã das curtidas. Ela pergunta o seguinte: Nathaniel, quais são os participantes, diretores / coordenadores, envolvidos na tomada de decisão de valores da empresa? Os valores, eles são nossos. O valor, eu acho que quem encarrega é o líder. Isso é responsabilidade do líder. É aquilo que a gente acredita, se for pegar na formação dos valores, foi eu e Walter. A gente estabeleceu o que a gente acredita, o que iria meio que limitar as nossas ações para a gente não buscar só o dinheiro, só o resultado, só a cifra. Né? Aí se baseou nas nossas crenças, nas nossas formações, né? E a gente levou isso para a empresa. A gente queria uma empresa que estivesse alinhado com os nossos valores, né? Com aquilo que para a gente faz sentido. Por isso que eu disse até que a gente contrata pessoas que estejam alinhadas com os nossos valores. É muito mais fácil você dialogar, é muito mais fácil você inspirar, é muito mais fácil você ter um engajamento das pessoas que acreditam naquilo que você acredita. Né? É o que a gente fez. Agora, a gente tem um envolvimento muito grande da nossa equipe, aí toda a equipe de gerência, é na definição do como atingir os nossos objetivos. Então, o nosso planejamento estratégico ele é feito com a nossa equipe, onde o voto meu, o voto do Walter, tem o mesmo peso do voto de um gerente. Então, ele realmente ajuda a definir a forma como a gente vai atingir os nossos objetivos. Quando eu apresentei aquela matriz dos nossos valores, onde a equipe vota se as nossas decisões estão alinhadas com os nossos valores, o meu voto tem o mesmo peso do voto de todo mundo que está na mesa. Sendo assim, eu sou minoria em todas as mesas que eu entro. Concorda? Sou eu contra 5. Então, se a equipe não acreditar naquilo, se a equipe não perceber que é verdade o que está por trás da nossa existência, ela não vai. E eu não posso ser o sabotador dessa ideia. Né? Porque se eu impor a minha vontade, a partir do momento que eu impuser a minha vontade, eu quebrei essa relação. Né? Ela é fantasiosa, é mentirosa.
estou sabotando a minha própria empresa. Então, a gente acredita no compartilhamento, a gente traz a empresa para essa tomada de decisão, mas, voltando à pergunta, quem definiu os valores foi eu e Walter. Bom, pessoal, eu estou com uma observação aqui, colocada pela Diane. Por gentileza, poderiam visualizar também as perguntas da mesa redonda? Existem perguntas com bastante votos, mas essas perguntas não estão aparecendo para mim. Alguém está com o aplicativo aberto que tem essas perguntas? Por favor. Está chegando ali, só um minuto. Obrigado. Vamos lá. A primeira é da própria Diane, corretamente? Com 22 votos. Na prática de nossa empresa, o uso do celular é apenas para casos de urgência. Caso contrário, deve estar em modo silencioso, guardado na gaveta ou juntamente com pertences pessoais. Usamos o sistema Domínio para abertura de solicitações de serviço e por ela formalizamos e controlamos o contato com o cliente, até mesmo para nos resguardarmos. Na NTW, é permitido o uso do WhatsApp? Como mantém os registros e solicitações dos clientes? Quem fica responsável por responder e controlar esta forma de contato? Pergunta para você, Nathaniel. Hoje em dia, existe tecnologia onde você consegue trabalhar isso aí de forma profissional. Na NTW também é proibido o uso do celular no horário de trabalho para fins pessoais, né? Para fins pessoais, não, para fins gerais. Que a pessoa pode falar, mas se alguém precisar falar comigo, poxa, liga para a empresa. A gente não proíbe a pessoa de atender telefone. Mas, constatadamente, hoje o celular, ele, em média, uma pessoa, se não me falha a memória, ela consulta o celular 74 vezes por dia. Se a gente permitir isso no ambiente de trabalho, talvez isso se multiplique por quanto? Né? Então, realmente, a gente não tem isso permitido de forma assim, aberta na NTW. Então, a gente tem um WhatsApp profissional, onde a gente recebe essa informação, e aí a gente entende que não dá para restringir canal de comunicação nenhum. A gente não tem o domínio e atendimento, a gente não usa domínio, mas o que a gente fez foi desenvolver uma solução própria para o registro de todas as solicitações dos clientes. E aí, quando uma pessoa recebe uma demanda, inclusive nessa solução nossa, o cliente pode solicitar via um app específico da NTW, qualquer solicitação, mas caso ele opte pelo WhatsApp, que hoje se tornou uma ferramenta universal, a pessoa recebe essa demanda e registra essa demanda no nosso sistema, de forma que, assim que ela faz o registro, automaticamente cai para o nosso funcionário responsável pelo atendimento daquele departamento para aquele cliente. E aí, para todas as nossas atividades, a gente tem tempo máximo previsto para execução. E aí, o que a gente gerencia hoje são esses indicadores. A gente dividiu a organização em obrigações, que é tudo aquilo que a gente tem que fazer, independente do cliente solicitar ou não, e atividades, que é tudo aquilo que a gente tem que fazer a partir da solicitação de um cliente nosso. Tanto para obrigações quanto para atividades, existem os tempos máximos para o cumprimento daquela tarefa. E aí existe o tempo legal e existe o tempo interno, porque a gente tem que ter uma margem de segurança para poder cumprir com aquela obrigação ou com aquele atendimento. Então, a gente pega a informação no WhatsApp, registra nesse sistema nosso, sistema próprio, e a partir daí a gente monitora todo o processo de cumprimento dessa tarefa. Eu queria só colaborar, que eu trabalho com a geração muito Y e milênio, né? E a palavra proibir é uma coisa muito pesada para essa geração. A gente foi criado no proibir, no fazer e tal, mas eles não funcionam assim. Eu vou dar uma dica do que funciona, porque assim, gente, case é lindo para quem viveu. A experiência de cada um de vocês vai ser com cada experiência de vocês. Mas o que é que funciona lá no anexo? A gente não proíbe nada, mas a gente tem aquele mural da sabotagem. Como existe um auto-vigia disso aí,
a gente não tem problema com essas coisas. Claro, o estagiário chega. Quando ele vê muita liberdade, ele joga lá, começa a ver, mas o cara que está do lado dele, a gente trabalha em escritório aberto. Todo mundo trabalha, todo mundo trabalha no mesmo ambiente, a gente trabalha em escritório aberto. Então, eu nunca presenciei um estagiário só que uma pessoa chamou a atenção e riscou ela no moral de sabotagem, porque ela estava em momento de concentração, fazendo uma atividade de distração. A gente trabalha lá com o Pomodoro, que é uma técnica de gestão de tempo, onde uma parte do tempo ela é 25 minutos, ela é foco, 5 minutos intervalo. Quem a gente acredita que ficar um longo tempo também na mesma atividade, mesmo sem o WhatsApp, você se dispersa até com seus pensamentos. Então, nesses 25 minutos de concentração, todo mundo está concentrado mesmo. E a equipe trabalha, assim, vamos lá, Pomodoro junto, na concentração, sabe? E nos 5 minutos de distração, se ele está olhando o WhatsApp, vai atrapalhar, isso a gente não tem problema, tá? Internet sempre foi liberada, tudo sempre foi liberado. Agora sim, é um case que funciona lá. Porque lá a cultura, a principal missão nossa é defender a cultura. E se a cultura é um comportamento de dono, é sonhar e ter propósito grande, esse comportamento de ficar no WhatsApp não é o comportamento que a gente espera de alguém que tenha a cultura de dono, né? A gente fala assim, Paulo no horário ficaria? É essa a lição que a gente tem. E funciona, né? Funcionava com 3, com 4, com 15, com 18, funciona. Mas por conta disso, agora, se na sua equipe tem essa cultura forte, para que isso funcione, eu não sei. Aí você tem que olhar se a sua equipe está fortalecida nessa cultura para poder ter liberdade. Porque tem gente que não sabe viver com liberdade mesmo, não. Muito bem. Leandro, eu vou te repassar uma pergunta da Gisele Freitas, que está com 16 curtidas aqui. Ela diz o seguinte: nossa empresa está em busca da modernização. Porém, existem colaboradores com dificuldades nessa interação. Funcionários com vícios de 19 anos de trabalho. Como trazer eles para essa nova era? Olha, esse é um desafio. Eu, particularmente, assim, o que a gente procurou fazer, né, na nossa equipe é bem isso, né? Pode ser que o meu modelo não seja o modelo que vocês vão aplicar. Mas uma coisa que para a gente tem dado certo é não trabalhar somente na equipe com pessoas que tenham idades semelhantes. Então, é claro, eu vou ter pessoas que têm uma idade menor, que são pessoas que estão mais tecnológicas, que são pessoas que realmente estão mais engajadas, às vezes, ali. É claro que tem pessoas de muita idade hoje também que são mais tecnológicas que os jovens, né? Eu, particularmente, não sou um cara assim tão, né, avançado com isso. Tem muita tecnologia, hoje avança tanto que a gente nem acompanha. Mas a gente tem na equipe pessoas realmente que essa variação de idade. Então, tem aquela pessoa que tem mais vivência, que tem mais experiência e que ajuda também a puxar esse pessoal que, ele tem experiência, às vezes, mais tecnológica, ele tem essa pegada mais ali, porque ele está no momento da carreira dele que ele quer desenvolver, buscar algo, mas tem aquela pessoa que já não está naquele momento, ele já passou por tudo aquilo. Então, ele leva mais experiência. Então, eu acho que o fato de você ter na equipe pessoas com uma variação de momento, né, de vida, eu acho que isso dá um equilíbrio bacana para a gente conseguir evoluir e avançar. E aí tem muito essa troca. Eu acho que essa troca faz com que as coisas alcancem, né, esse equilíbrio. Então, essa é uma preocupação realmente que a gente procurou ter, de ter pessoas em momentos diferentes de vida, em momentos diferentes da sua carreira, para que pudessem contribuir ali de forma igualitária. Eu acho que isso aí ajudou bastante. É isso aí. O William faz uma pergunta que eu vou repassar para o Nathaniel. Ele pergunta o seguinte: o grande desafio de nossa empresa é que ela cresceu desordenada. E hoje o desafio é que os colaboradores, e principalmente gestores, compreenderem a essência da empresa, que foge da contabilidade tradicional. E por mais jovens que sejam os colaboradores, eles não aderem e, por vezes, por culpa dos gestores imediatos. Assim pergunto, como colocar a essência da empresa nos colaboradores? A gente tem algumas ações para isso, né? Toda pessoa que é admitida na NTW, ela vai para a área de trabalho somente a partir do segundo dia. O primeiro dia é comigo.
Primeiro dia é um programa, ele participa de um programa que a gente chama de ambientação, onde a gente apresenta toda a história da NTW, qual que é o propósito da NTW, por que ela existe, qual foi o caminho que ela trilhou, as dificuldades que a gente teve, qual que é a visão que a gente tem, principalmente a nossa visão de futuro. É claro que tem muita coisa que a gente deseja e que a gente ainda não conseguiu fazer, mas que a gente acredita. E, em função da gente acreditar, a gente persegue. Então, começa pela sensibilização da nossa equipe quanto ao nosso propósito. Ou seja, ele tem que entender, ele tem que acreditar naquilo que a gente acredita. E aí, uma dica é que você comece pelos seus gestores. Os seus gestores, eles têm que ser multiplicadores daquilo que você pensa, daquilo que a empresa acredita. Porque você pode ter um assistente sabotador, agora um gestor sabotador não dá, né? E aí, se essa pessoa não está alinhada e uma conversa não resolver, vai ter situações que serão resolvidas na dor. E aí a gente não pode adiar também demissões. Isso é algo que a gente não faz na NTW. Não que a gente não seja tolerante com as pessoas, não que a gente não procure desenvolver as pessoas. Mas se tem algo que a gente não faz é adiar a demissão. É adiar resolver um problema, principalmente problema de pessoas. Se tem uma coisa que a gente não adia é feedback à equipe. E, às vezes, a gente vê alguma coisa acontecer, você não concorda com o que está acontecendo, mas não chama aquela pessoa porque está no período de fechamento de folha, está no período de apuração de CMS. Poxa, e aí qual a mensagem que você está passando para a tua equipe? Né? Será que você não está sendo permissivo demais, estando refém de pressão de tempo? Então, tem coisas que não dá. Mas, volto a dizer que nunca é tarde para que você dissemine para a tua equipe aquilo que você acredita. Só que é importante que, primeiro, você organize essas ideias. Responda algumas perguntinhas que são básicas. Né? Qual que é o seu propósito? Porque, se você não tiver essa resposta muito bem definida, você não consegue levar lá adiante. Né? O que te levou para a contabilidade? O que faz sentido para você? Qual que é o motivo da existência da tua empresa? Né? O que realmente você acredita? Eu acho que isso é fundamental. A partir daí, como disse o Paulo, é formar seguidores. Aí o desafio é formar seguidores. Aí, cada dia que passa, o nosso desafio é identificar, formar e reter talentos. Mas, principalmente, pessoas que se inspirem na gente, né? Se inspirem no nosso propósito e realmente queiram fazer diferença na vida dos empreendedores desse país. Isso é o que a gente acredita. Pessoal, em função do tempo, eu vou fazer uma última pergunta. E como o Paulo trabalha muito com a geração Y, ela vai para ele. O Manuel Garcia Júnior diz o seguinte: para onde caminha a liderança, já que a geração Y serão os líderes do futuro? Ou seja, em sua maioria, vão aprender liderança nos melhores cursos de pós-MBA, mas tiveram pouca experiência de relacionamento interpessoal. Se afastaram muito cedo do pai, mãe, avô, avó. Enfim, não aprenderam na escola da vida. Na verdade, é o seguinte, tem que pensar que, de fato, a liderança ela é uma pessoa fora da curva. Então, ela não vai estar nunca rotulada em nenhuma geração, porque ela é fora da curva. E essas pessoas que vivem relação Y, que é uma geração que quer experimentar, que não quer ser confrontada, a geração milênio, que é uma geração que, né, volátil, elas têm muita coisa para acreditar. Gente, meu pai trabalhava por trabalhar. Minha mãe trabalhava por trabalhar. Essa geração trabalha porque acredita, sabe? Porque enxerga, porque tem propósito. E isso é um ingrediente fundamental para ter um líder inspirador. É alinhar isso daí. Então, não fica nos estudos de geração focando nas dificuldades. Conhece ela, tenta neutralizar e potencializa o que é bom. Porque a gente aprendeu, é ruim em matemática, estuda mais em matemática. É ruim em português, estuda mais em português. Gente, isso não faz sentido. Você tem que se especializar e gastar seu tempo naquilo que você é melhor. Então, eu tenho um colaborador lá que é agitado, que não sei o quê. Ele vai colocar, ele está lá no lugar que vai dar volume e velocidade para o time. Se eu parar e botar ele para analisar uma coisa, eu sei que não vai analisar nada. É saber colocar a pessoa certa no lugar certo. E sabe qual é o segredo disso, gente?
sensibilidade, olho no olho, saber, conhecer sua equipe e saber o seguinte, que você não consegue influenciar todo mundo. Você só consegue influenciar no mínimo 5 ali. E os 5 influencia mais 5. E os outros 5 mais 5. E aí vai. E aí você vai conhecer seu time de olhar, de sentir, e as coisas vão fluir. Eu estou muito esperançoso com os próximos líderes, porque os próximos líderes dessas gerações vão ser pessoas que vão promover coisas que até hoje ninguém promoveu, porque vão ser pessoas que vão, sabe, centralizar na experiência, não no ter, mas no ser, no acontecer, e isso é fantástico. Eu acho que eu fico olhando para essa parte. Tudo bem que ele não quer ficar em lugar nenhum, nem na casa dos pais, às vezes viajar, não, mas se ele alinhar com você, ele vai ser muito bom. Ele vai acreditar, sabe? Um amigo meu largou medicina para ser fotógrafo. O pai morreu, porque era médico. Mas hoje vê o filho feliz. E o outro irmão que fez medicina está em depressão se tratando. Por que a gente tem uma geração tão Rivotril que antecedeu a gente? Porque as pessoas faziam para ter e depois descobriam o sentido. Eu tenho certeza que Nathaniel, quando ele fala assim, não precisava disso, é porque ele enxergou que muita coisa que ele fez, né, não precisava disso. Hoje ele viu essa experiência, foi muito legal para ele, mas ele viu que ele fez muita coisa certa. E a geração anterior é muita culpa, muita pressão, e essa galera hoje, a gente tem que focar. O futuro é esse. Se você não enxergar isso e descer as escadinhas e entender isso, você não vai conseguir ter uma empresa que vai deixar legado, porque ela vai morrer com você. Muito bem. Fechamos. Falando de futuro, de propósito, em nome de toda a comunidade Nibo, eu gostaria de agradecer Nathaniel, Paulo, Eliandro e todos vocês que participaram conosco até agora, fazer um pedido e dar 2 recados. O pedido é não deixem de avaliar cada painel, cada sala que vocês participarem. Isso é muito importante para que a Nibo possa aprimorar nos próximos eventos. Na plenária, agora, nós teremos um show da banda The Nibos e, em seguida, a palestra do Bernardinho, que certamente será imperdível. Muito obrigado a todos vocês.